E no momento em que o Brasil tem colocado dentro do Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência, eu estou aqui atendendo primeiro um desafio que recebi na Comissão Especial da Reforma da Previdência, por conta do relator e do próprio presidente, quando debatemos lá essa proposta que, na minha visão, proposta pelo atual governo, ela é completamente ineficiente, completamente insuficiente para o futuro do Brasil, e ela vem carregada dos mesmos erros, deputado Vitório Galho, que nós assistimos de outros governos que tentaram repetir essa mesma fórmula de transferir para a sociedade, para os ombros dos trabalhadores, a responsabilidade sobre a questão das contas públicas e da Previdência. E lembrar que quando o ministro Padilha veio na Comissão Especial da Reforma da Previdência, ele deixou muito claro que dentro de 2 ou 3 anos, se não for feita uma reforma, o governo, por conta da lei do teto, que nós aprovamos aqui, o governo não vai ter margem para gastos discricionários. O que significa isso? O governo não vai poder gastar o dinheiro dos nossos impostos como ele quer. Ele vai ter que ficar limitado pelos comandos constitucionais. E a outra coisa que disse o ministro, e que demonstra claramente que esta proposta do atual governo é completamente insuficiente, de que daqui 7 anos, os próprios técnicos do governo dizem que vão ter que fazer uma nova reforma. E eu sempre defendi, dentro da comissão especial, dentro desta tribuna aqui, que nós precisamos, quando tratar com Previdência, olhar para frente, olhar para o futuro das pessoas, porque Previdência é uma coisa muito séria, mexe na vida, na alma de cada cidadão e de cada cidadã, e a gente tem que ter muito respeito quando trabalha com essa questão. Por fim, eu queria também dizer que a proposta da aposentadoria fásica que vou apresentar aqui, mais o PIA, ela surgiu, vamos dizer assim, dentro da comissão especial, através de uma apresentação que foi feita no Seminário Internacional. E aqui eu quero fazer uma referência muito especial a uma publicação desta semana, na Revista Brasileira de Previdência, sobre poupança individual de aposentadoria, que é um dos temas que nós vamos apresentar aqui ao longo desta exposição sobre a Previdência Fásica. Ela compõe esse mecanismo, e fazer uma homenagem aqui aos professores Abraão Bragança de Vasconcelos Weintraub, ao professor de Economia e Finanças da Unifesp, pesquisador do CES, Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub, ao professor de Direito Atuarial e Previdenciário da Unifesp e ao professor Giuseppe Ludovico, professor de Direito Previdenciário e Trabalhista da Universidade de Milão e também pesquisador do CES. E tive a honra também de, junto com esses 3 extraordinários profissionais e pesquisadores, poder dar a minha contribuição a esta ideia que vou desenvolver aqui com cada um daqueles que estiverem nos acompanhando. Por fim, presidente, antes de entrar diretamente no tema, eu queria pedir uma especial atenção do atual governo, talvez do próprio ministro Henrique Meirelles, para que ouça com bons ouvidos o que nós vamos expor aqui, porque é uma proposta que nós vamos trazer, que respeita o trabalhador, a trabalhadora, não mistura as coisas e pode oferecer, através de uma modificação da estrutura previdenciária brasileira, um caminho importante para a retomada do crescimento sustentável no nosso país. E gostaria também, já que nós temos um governo que provavelmente caminha até o final do ano que vem para cumprir com a sua responsabilidade constitucional, quero chamar a atenção de 2 gabinetes em especial, porque eu acho que esses gabinetes terão muito a ver com o futuro do Brasil. Primeiro, o gabinete do capitão deputado Jair Bolsonaro, que nós vemos em todas as pesquisas que aparece como um forte candidato para ser o sucessor do atual governo do cenário brasileiro. E um outro gabinete de uma pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito, que é o gabinete do senador Álvaro Dias, que deverá muito brevemente, muito provavelmente, lançar sua pré-candidatura à presidência da República, e é um parlamentar sério, experiente, por quem eu tenho grande estima e grande respeito. E gostaria que todas as demais alternativas que vão se oferecer nas eleições do ano que vem pudessem dar um pouco de atenção, despindo-se aí das considerações ideológicas, por conta de que a questão Previdência
não é um tema onde a gente deva misturar a ideologia política. Nós devemos, na verdade, olhar para a vida e para a condição de vida dos seres humanos, das pessoas que compõem a sociedade de cada país, quando a gente debate um tema de tanta relevância. Primeiro, eu queria chamar a atenção, ainda no aspecto crítico, quanto à atual proposta. A atual proposta, além das suas imperfeições, ela padece de um DNA complicado e equivocado, que é misturar assistência com previdência, que são coisas completamente diferentes. A previdência, ela tem origem no sistema contributivo. Se contribui para se ter um resultado. A assistência social, que deve existir, ela é aquela mão que é estendida pela sociedade através do Estado, deputado Vitório, àqueles menos favorecidos, pela vida, pela sorte, seja lá por que situação. Mas aquela é dado real daqueles seres humanos que precisam de um apoio, que precisam de uma assistência. No Brasil, essa mistura que todos os governos fizeram entre previdência e assistência social fazem com que o motorista de ônibus, a empregada doméstica, a faxineira, o pedreiro, o mineiro acabem pagando por aqueles que têm menor condição e, portanto, são aqueles que precisam da extensão da mão do Estado. Não é justo que se faça assistência social no Brasil com o dinheiro dos mais pobres, com o dinheiro dos mais humildes, que através da sua força e do seu esforço querem ter uma aposentadoria digna. Então, o conceito da aposentadoria fásica, por que eu me empolgo quando falo dela, e todos que têm contato com a aposentadoria fásica ficam entusiasmados? Porque ela respeita a condição física e humana das pessoas, tratando de aposentadoria. Muito sinteticamente, o que ela representa? Ela representa o seguinte: haveria um teto de até 4 salários mínimos, com uma conformação similar da que nós temos hoje no Brasil, do regime geral da Previdência, mas ela trabalha com o conceito de que quando aqueles que têm atividade braçal mais destacada, vão voltar aquele que trabalha na agricultura, aquele homem ou mulher que está na construção civil, que estão naquelas situações onde há um estresse orgânico muito grande. Quando ele chega ali na fase dos 50, 55 anos de vida, ele já não tem, principalmente a partir dos 55, deputado Vitório Galho, e isso é médico e cientificamente comprovado pelo desgaste. Alguém que é pescador, por exemplo, vive no mar, quando ele chega nessa fase etária, ele já não tem mais, um pedreiro, a capacidade de levantar 8, 10 muros por dia. Talvez ele consiga levantar 4. Aquela senhora que vive de faxinas, ela não consegue mais fazer 2 casas ou 3 por dia. Ela consegue fazer, quando muito, uma única casa. Então, por que a aposentadoria fásica ela é sensível a essa condição humana? Porque ela permite que, aonde há trabalho braçal que leva a esgotamento físico, a partir dos 55 anos, presidente, e aqueles que estão nos acompanhando em casa, esta pessoa que tem a sua capacidade orgânica diminuída, ela já receberia do sistema 1/4 de salário mínimo, por exemplo. Isso permitiria que ela reduzisse a sua condição laboral, mas recebendo uma sustentação do sistema. Quando ela chegasse a 60 anos, ela receberia 50% do salário mínimo. E assim sucessivamente, até atingir a integralidade do salário mínimo ou daquela contribuição para a qual ela contribuiu ao longo do tempo. Então, em breves palavras, a aposentadoria fásica tem esta característica de respeitar de maneira adequada, com sensibilidade, a condição humana daqueles que são os mais humildes. E por que eu me preocupo com isso? Porque a gente tem que ter claro que 80% de tudo aquilo que se recebe em termos de aposentadoria no Brasil, e os dados são oficiais, está na faixa dos 4 salários mínimos. Eu também queria trazer a consideração e lembrar que previdência é contribuição, e por isso o INSS ele tinha que ser blindado à ingerência política, ele tinha que estar completamente separado,
Muitas vezes se fala da importância para a economia de que o Banco Central seja independente. No caso da Previdência Pública Brasileira, por exemplo, deveria ter um tratamento todo diferenciado. Deveria haver uma blindagem à influência política no que se trata dos órgãos que cuidassem diretamente da Previdência no Brasil. É importante lembrar que o conceito da aposentadoria fásica, ela é aplicada para permitir ao pobre, porque essas pessoas aos quais nós nos referimos, homens e mulheres, agricultura, mineração, pesca, construção civil, nós estamos falando daqueles que quando chegam nos 55 anos de idade, a sua força, a sua energia, ela é menor daquele que, mesmo em outras condições, ele tem ar-condicionado, melhores condições para exercer a sua atividade. Da mesma maneira, seria muito importante se ter claro que se os mais ricos querem ganhar mais, isto não tem nada de errado, aliás, a evolução e o progresso do mundo se deve por esta justa ambição de ter uma remuneração melhor, mas isso não pode ser feito às expensas dos mais pobres, nem das gerações futuras. Os trabalhadores braçais não podem arcar, como já disse aqui, com os custos assistenciais dos excluídos. É evidente que isso não é aceitável. Por essa razão, é muito importante que o INSS se transforme num órgão impermeável à ingerência política. Dessa forma, todos os trabalhadores ganhariam aposentadoria básica. E caso queiram contribuir com mais, se criaria um mecanismo, porque no sistema que nós estamos propondo, da aposentadoria básica, seria até 4 salários mínimos, como teto, como algo assemelhado ao que é hoje, que nós temos no regime geral da Previdência. Aqueles que têm a possibilidade de acumular mais ou ganhar mais, nós sugerimos que fosse não através de fundos, como é a proposta que vem do governo anterior, no caso do Funpresp, que eu vou abordar, ou que é proposto nas entrelinhas da reforma da Previdência que está aí. Não, nós propomos que seja pelo que nós chamamos de PIA, poupança individual para aposentadoria. E por que a gente caracteriza como poupança? Porque a poupança é algo que todo brasileiro e toda brasileira sabe que é seguro, que ninguém bota o dedo, que ninguém desvia a poupança de ninguém. Então, na atual reforma, para quem quiser, proposta pelo governo atual, para quem quiser ganhar mais, tem que ir para fundo de pensão. Qual é a história dos fundos de pensão no mundo e no Brasil? Corrupção, desvio, malversação. Pergunta aí para os funcionários dos Correios o que eles acham do Postales hoje, por exemplo. Ou os funcionários do Banco do Brasil com a Previ, ou os da Petrobras, e assim sucessivamente. Se nós olharmos para os governos Lula e Dilma, aonde foi criado o Funpresp para os servidores públicos, ele é um retumbante fracasso. O Funpresp foi criado em 2012, passou por aqui pelo Senado, ele foi instituído em fevereiro de 2013, mas ele é um sistema hoje praticamente falido. Em março deste ano, o total dos participantes do Funpresp era de 40.883, com um patrimônio de 483 milhões de reais. Mesmo que o governo dobrasse tudo aquilo que foi depositado pelos funcionários, continuaria um retumbante fracasso. Comparativamente, sem nenhum incentivo, lembrando que no caso do Funpresp, o governo deposita no mesmo valor daquilo que é depositado pelo servidor, o Tesouro Direto tem 1,3 milhão de participantes. 70 mil novos participantes foram no mês de março de 2017. Destes, 50 mil são mulheres, ou seja, 70% dos novos investidores. E por que isso acontece? Porque tem credibilidade, porque o sistema apresenta segurança com algum grau
de remuneração. É a mesma coisa que nós queremos propor ao Brasil através do PIA, que é a poupança individual para a aposentadoria. Os atuais planos abertos de previdência privada também não são alternativa para o Brasil. Em uma significativa parcela dos casos, as taxas de gestão e de administração dos PGBL ou dos VGBL são indevidamente altas, superiores a 3% ao ano, quando o justo estaria próximo aos 5%. Então, nós temos alternativas para a geração de poupança no Brasil que não são atrativas para a população. Por isso que nós apresentamos, então, o PIA, uma alternativa coerente, moderna, dentro de um conceito dentro de um conceito brasileiro de poupança que tem muito sucesso, que é o Plano Individual de Aposentadoria, ou Poupança Individual de Aposentadoria, que teria portabilidade, o cidadão leva para onde quiser, que teria seguramente uma disputa das instituições financeiras para receber, e aí uma remuneração adicional. Caberia ao governo apenas fazer a garantia, o lastro de que aquela poupança estaria assegurada. E nós teríamos, com a aposentadoria básica e com a poupança individual de aposentadoria, nós teríamos um sistema nocional, ou seja, o cidadão, a cidadã, desde o primeiro dia até o último dia de contribuição dela, ela sabe exatamente o que ela contribuiu, quanto que ela contribuiu primeiro na aposentadoria básica, depois quanto que ela contribuiu na sua poupança, de tal forma que haveria absoluta transparência, e absoluta segurança para o cidadão e a cidadã. E aí nós teríamos algo extraordinário, presidente Vitório Galho, que é o seguinte: faríamos uma reforma da Previdência, queria corrigir os problemas para o futuro do Brasil, que daria, inclusive, condição para o próprio governo de ter melhoria nas suas contas públicas, mas nós respeitamos as pessoas, nós valorizamos o esforço braçal dos mais humildes, e nós traríamos ao Brasil o estímulo para gerar poupança interna. Um dos graves problemas brasileiros é que nós temos uma média de poupança sobre o PIB ao redor de 15% do PIB. Isso é insuficiente para manter o crescimento brasileiro sustentável, numa faixa aí talvez de 4%, que seria razoável. O Brasil, para crescer 4%, precisa ter algo em torno de 20% de poupança sobre o PIB interna, que nós não temos. Então, o PIA, a poupança individual de aposentadoria, que é uma conta de cada indivíduo para melhorar a sua aposentadoria final, se ele contribuiu durante a vida toda por 20 anos, ou por 30 anos, ou pelos 35 anos, ela teria ela faria um empuxo na economia brasileira, porque o Brasil, passando a ter algo em torno de 20%, os especialistas acham que pode chegar até 25% do PIB em uma década. Imagina, o custo do dinheiro desabaria no Brasil. O Brasil reduziria dramaticamente a dependência de capital externo. O Brasil melhoraria o seu câmbio, porque não teria a dependência de balizar seu câmbio pela atratividade para eventuais aplicações no Brasil. Então, vejam que a aposentadoria básica proposta pelo CES e a poupança individual para a aposentadoria, o PIA, eles teriam a solução respeitosa para com a cidadã e para com a sociedade em relação à questão previdência e gerariam ao Brasil uma alavancagem econômica extraordinária, na medida em que a poupança interna seria exponencialmente desenvolvida, gerando os recursos que nós não temos hoje, presidente, e senhores e senhoras deputados, para fazer os investimentos que o Brasil precisa. Então, geração de nova tecnologia, compra de máquinas e equipamentos, ampliação de áreas produtivas, ou seja, o Brasil teria uma reforma da Previdência que alavancaria a condição brasileira de ter uma economia muito mais avançada. Por fim, presidente, é importante lembrar que em algum momento o Brasil vai voltar a crescer. As pessoas voltarão a ficar otimistas, vamos voltar a ver e ter investimentos, e quando isso ocorrer, com o PIA implantado no Brasil, a poupança individual de aposentadoria, nós poderemos ter o quê? Nós poderemos ter queda na taxa de juros,
nós poderemos ter aumento do grau de investimento sobre o PIB, quem sabe 22%, 23% do PIB, ou seja, o Brasil teria uma nova onda de crescimento e desenvolvimento, de ascensão social e econômica, principalmente das camadas menos favorecidas do Brasil, com a volta do pleno emprego, com a inserção de milhões de pessoas no mercado consumidor brasileiro. Isso é possível, isso já foi experimentado em outros países e pode ser com serenidade e tranquilidade aplicado no nosso país. O Brasil, por fim, presidente, tem uma pirâmide demográfica muito similar à da Itália na década de 90. Caso não haja reformas técnicas e cientificamente adequadas, essa mudança demográfica pelo qual o país passará poderá ocasionar angústia social nos cidadãos mais pobres e justamente aqueles que não podem se organizar. É por isso que a resposta, o remédio para esse risco, ele está contido na brilhante proposta desenvolvida pelos professores Abraão, Arthur e Giuseppe Ludovico, do Centro de Estudos em Seguridade, que trouxeram esta contribuição ao Brasil. Temos uma chance histórica de não só fazermos uma reforma previdenciária eficiente, e eu volto a dizer, que respeite as pessoas, que respeite o trabalho das pessoas, que possa dar segurança às pessoas, e quando aqueles mais humildes, que têm maior grau de esforço físico, ainda teriam precocemente, ou seja, lá aos 55 anos, eles teriam já uma condição de começar a se preparar para a aposentadoria, sem abdicar de ter a sua atividade. Algo equilibrado e que principalmente aponta na direção de valorização e respeito ao esforço humano, e por isso que eu acho que a proposta de aposentadoria fásica, ela é tão atraente, porque ela é humana, completamente diferente daquilo que foi apresentado por outros governos e pelo atual governo, porque ali não há humanidade, ali há desumanidade, ali há desrespeito pela vida das pessoas e pela história das pessoas, e por essa razão que eu sempre e continuo e continuarei me posicionando contrário a essa reforma medíocre, pouco inteligente e insuficiente proposta pelo atual governo, que está espelhada naquilo que outros governos já apresentaram. Trago, portanto, presidente, senhores e senhoras deputados, e aqueles que nos acompanham, a proposta da aposentadoria fásica para mostrar que dentro do Brasil, se valendo da experiência internacional, homens e mulheres brasileiros de boa vontade têm propostas inteligentes e que podem não apenas equacionar de maneira humana e respeitosa, volto a dizer, a grave questão previdenciária brasileira, e ainda trazem como ponto alto desta reforma uma proposta que alavancaria o desenvolvimento presente e futuro do Brasil. A reforma fásica protegerá até 80% dos trabalhadores, porque são aqueles que ganham os 4 salários mínimos. E a partir disso, seria através da poupança individual para aposentadoria, sistema que chamamos de PIA, um sistema nocional, similar ao italiano, que dará transparência, governança no âmbito dos valores sagrados. Vou repetir, presidente Garo, dos valores sagrados que as pessoas contribuem para a sua aposentadoria. É isso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que eu queria trazer a esse plenário. Peço que a Casa dê ampla divulgação a este trabalho. Aqueles que querem mais detalhes, presidente, eu vou aqui pedir para que acessem a revista de Previdência Brasileira, no trabalho chamado Poupança Individual de Aposentadoria, ou PIA, que traz a assinatura dos eminentes professores Abraão Bragança de Vasconcelos, Weintraub, ao Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub, ao professor Giuseppe Ludovico, da Universidade de Milão, os 2 primeiros da Unifesp, e a modesta contribuição que dei para
para esse trabalho e esta apresentação que faço aqui. O Brasil precisa de um novo caminho que respeite as pessoas e que, principalmente, a reforma da Previdência seja utilizada por um governo inteligente, que me parece que não é o caso deste, que está no poder nesse momento, para levar o Brasil, não apenas para uma reforma previdenciária que respeite as pessoas, mas, acima de tudo, que possa alavancar o desenvolvimento brasileiro com a geração de poupança interna, através da poupança individual para a aposentadoria. Essas ideias, presidente, estão disponíveis e foram geradas. Só, presidente. Foram geradas dentro do Brasil, por brasileiros, com a contribuição da Universidade de Milão, italiana, com a contribuição da Universidade de Harvard, mas elas são gestadas aqui dentro, por uma inteligência nacional que está disponível. E por esta razão, eu volto e concluo dizendo que eu espero que o atual governo olhe com mais atenção para essa proposta e para que aqueles que vão disputar a eleição do próximo ano possam ter em consideração este caminho. Não acredito que esse governo tenha condição de fazer a reforma da Previdência, mas o próximo terá que fazer, que seja então a aposentadoria fásica junto com a poupança individual para a aposentadoria. Resolve a Previdência e, principalmente, presidente Vitório Galho, resolve a poupança brasileira, fazendo o Brasil voltar a crescer e voltar a fazer felizes os brasileiros e as brasileiras. Muito obrigado.